Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos neste novo dia, que todos possam ter um dia abençoado, que o Senhor possa assim acrescentar na vida de todos as grandes bênçãos e vitórias que Ele tem preparado para todo aquele que ama Ele, todo aquele que crê na sua bendita palavra. Meus queridos irmãos, eu gostaria nesta manhã abençoada de trazer aqui um texto da palavra do Senhor que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos 35 ao 38, que diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Bom, meus irmãos, esse texto aqui, ele está falando de mais um momento em que o nosso amado Jesus esteve não somente realizando a grande obra a qual ele veio realizar nessa terra, mas também nós vemos aqui a preocupação do Senhor Jesus acerca da continuidade da obra dele. Nos primeiros versículos que lemos, nós vemos Jesus aqui percorrendo todas as cidades e aldeias, como está escrito aqui no versículo de número 35. Jesus aqui percorria as cidades e sinagoga deles, ensinando a verdade, o Evangelho, pregando o Evangelho do Reino, conforme lemos. E também o Senhor Jesus aqui não somente estava fazendo a obra do Pai, mas como também ele deu aqui uma lição muito importante para os seus discípulos, que posteriormente daria continuidade à sua obra. No versículo 35 nós vemos que ele percorria as cidades deles e também ensinava na sinagoga. E não somente isto, mas ele também curava todas as enfermidades. Aquelas pessoas que eram trazidas até ele, que encontravam-se enfermos, encontrava com grande dificuldade na sua vida, o Senhor Jesus aqui, ele curava todo mundo, demonstrando aqui que ele estava não somente preocupado com o bem-estar espiritual, mas também com o bem-estar físico, porque as pessoas enfermas eram trazidas até ele e ele curava todo mundo. No versículo 36 nós vemos que o Senhor Jesus contempla toda aquela grande multidão que sempre estava à sua volta, e o texto diz aqui que ele viu aquelas pessoas como ovelhas desgarradas que não têm pastor. As pessoas naquela época não tinha alguém assim para orientá-las acerca da vontade de Deus perfeitamente, porque os fariseus e os escribas, eles não tinham condições de ensinar as verdades do Senhor Jesus com aquelas exigências da lei. A lei foi dada, mas nem eles mesmos seguiram. Então o Senhor Jesus aqui viu esta grande multidão totalmente sem rumo, ou sem alguém para orientá-las. É por isso que o Senhor Jesus aqui, no versículo 37, ele falou para os seus discípulos: realmente, a seara é muito grande, mas poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar. Poucos são os ceifeiros. E nós vemos aqui no versículo 38, ele diz a seguinte frase:
Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie mais ceifeiros para a sua seara. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Primeiro, é que o Senhor Jesus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele estava ali e curava todo mundo. Ele ensinava a verdade, ou seja, o alimento espiritual, e também ele curava as enfermidades das pessoas que eram trazidas até ele. O alimento físico. Em outras passagens também o Senhor multiplicou os pães, curou leprosos. Esta era a missão do nosso amado Jesus: curar as enfermidades, libertar as pessoas que estavam aprisionadas pelo inimigo, dar vista aos cegos e resolver os problemas e moléstia que dominava as pessoas naquela época. Mas o Senhor Jesus, ele não estava preocupado apenas com isso. Como já foi dito, esta era uma das preocupações do Senhor. E ele fazia isso porque ele amava. Ele estava sempre demonstrando a sua compaixão, a sua bondade e misericórdia para com a multidão. Mesmo tendo muitas pessoas que estavam naquela multidão que não queriam o bem dele, ainda assim, ele estava ali para fazer o bem. Aí quando Jesus vê que o povo estava sem direção, ele falou com os seus discípulos, porque os discípulos eram aqueles que deveriam dar continuidade à obra do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele ia partir, ele deixou isso bem claro com todos os seus discípulos, que ele iria partir, mas a obra deveria continuar. É por isso que Jesus falou: a obra é realmente muito grande, mas são poucos aqueles que estão dispostos a trabalhar. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus estava falando com os seus próprios discípulos. Olha, observe, grande é a seara, mas são poucos aqueles que querem trabalhar. Então vocês que estão assumindo este propósito, essa responsabilidade, precisam trabalhar. Mas ainda assim, são poucos. Por isso que ele diz: rogai ao Senhor da seara, para que envie mais ceifeiro para a sua seara. Meus irmãos, qual é a nossa posição diante desta mensagem? Qual é a nossa responsabilidade diante deste texto bíblico? Os discípulos do Senhor Jesus, nos dias atuais, somos nós. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos colhermos, como diz no contexto, nós precisamos colhermos, como diz no contexto, os rabiscos que encontra-se pronto para ser colhido. Precisamos colher os frutos que o Senhor quer que nós estejamos colhendo neste tempo presente. Então não vamos abaixar a cabeça diante da responsabilidade. Vamos trabalhar, vamos lutar. O Senhor Jesus conta conosco nesse novo dia, meu irmão, minha irmã. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, não se esqueça. Você está de pé, meu irmão. Você está de pé, minha irmã, é porque Deus conta contigo para fazer a obra dele. O homem, a mulher de Deus, precisa compreender isso. Ah, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. Não somente você precisa fazer isso, como você deve fazer isso. É uma responsabilidade a mais que Deus te deu. Mas não esqueça que você tem uma responsabilidade, eu tenho, diante de Deus, em relação à seara, em relação à obra do Senhor. Então fique aí, meus irmãos, com essa palavra. Tome posse nesse novo dia. Que esse dia seja uma bênção para a tua vida, mas que esta palavra te faça refletir daquilo que Deus quer na sua vida, da minha vida. Lembra de Marta. Marta, ela estava preocupada, fatigada com tantas coisas, mas Maria, ela estava apenas interessada em ouvir a voz do Senhor Jesus. Aí Jesus falou: Marta, Marta, você está muito preocupada, fatigada, com muitos afazeres. Meus irmãos, é o que o mundo vive hoje. Mas nós que servimos ao Senhor, nós temos que ter um propósito a mais diante de todas essas coisas. Se é que temos um compromisso com Deus.
Mas eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, está neste momento se identificando, assim como eu, através desta mensagem, como servo de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, como obreiros da casa de Deus. Nós precisamos trabalhar na seara do Senhor. Que estes que o Senhor Jesus pediu para clamar para o dono da seara, enviasse para a sua seara, seja eu e você, trabalhando, somando no trabalho, para ganharmos mais almas para o Senhor. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia.